1949, cheguei com meu avô, falecido José Martinelli, que veio a São Paulo comigo. Ele estava no Rio, eu cheguei da Itália, pequenininha, meus pais vieram para cá e meu avô, fiquei morando com ele no Rio e vim para São Paulo com ele e descemos na Estação da Luz. A minha mãe também chegou pela Estação da Luz e também vivenciou os momentos da Estação da Luz e a degradação do centro, depois essa recuperação do centro que está acontecendo, que é extremamente importante. A Estação da Luz é um marco arquitetônico no Brasil. E a Estação da Luz é uma passagem quase que obrigatória na vida desse povo que pega esse trem pela CPTM. Sempre as pessoas têm alguma história com a Estação da Luz. Mil histórias, sempre me falaram pessoas, não, eu perdi um negócio na Estação da Luz, aconteceu comigo alguma história na Estação da Luz. As pessoas, é um lugar muito querido também para São Paulo, né? A releitura da Luz é um salto para uma modernidade, mas uma modernidade com memória, que não vai esquecer a sua história. A história da nossa vida, a história da cidade está acontecendo aqui e eu espero que continue acontecendo aqui, com certeza. Eu fui chamada pela direção da CPTM e a gente gostaria de ter um painel na Estação da Luz, debaixo da Rua Mauá. Um painel que evoque a vida da Estação da Luz, que seja um painel em concreto, feito pelo próprio pessoal que está fazendo a obra, mas que tenha características específicas da história. Então, é um projeto conclusivo, né, de toda uma vida, mas é também de toda uma época que São Paulo viveu, que são 100 anos de Estação da Luz. Então, a partir do momento que eles resolveram refazer a Estação da Luz, sobrou uma parede, fomos procurados vários espaços, procuraram vários artistas lá dentro para desenvolver. E a pior parede devia ser essa, porque era muito grande, são 73 metros, na frente de uma série de lojas, num corredor debaixo da Rua Mauá, se não me engano. E fiquei bastante perturbada porque eu sabia que tinha um grande buraco lá e tinha mesmo um grande buraco. Eu saí do escritório, fui ver, tinha um grande buraco. Como é que eles querem um painel e não tem nada, nem parede, nem nada, tinha um grande buraco. Quando me falaram 73 metros de comprimento, eu fiquei um pouco meio assustado, né? Mas começamos com uma certa ideia, com um esquema bem básico. Aí eu fiz o risco, o V central, né? Aquela coisa assim, porque falei, pelo menos divido esse espaço, crio uma dinâmica, e eu não vou chegar nem numa ponta nem na outra, eu vou chegar no centro. E comecei a trabalhar com a memória. E comecei a pensar qual tinha sido a minha experiência com a Estação da Luz. E eu cheguei criança. Essa chegada para mim é exatamente aquela forma. Assim. A gente chega no centro, né? E ali era a cidade, era o branco, a minha vida aqui ia começar. Então essa foi uma incorporação bem pessoal da página ser escrita, do branco, depois virou concreto branco. Foi um mergulho para dentro e pensei a minha relação com a Estação da Luz, minha relação com a cidade, como é que havia sido, para reviver a vida dos outros, né? Fui obrigada a sentir como tinha sido o meu processo em relação a esse lugar. E para os outros, era a terra roxa, que foi a parte de baixo, que é a terra vermelha, que é a terra paulista, e lá em cima aquele pessoal do norte que vinha daquelas terras pobres, amarelas, e com isso surgiu a cor, né? O branco, o vermelho e o amarelo. Porque nem todos os lugares de onde a gente vem tem a mesma cor de terra. Então, se eram terras abandonadas, de preferência eu dei o tom amarelo para as terras do Nordeste, que são as terras mais pobres, né? Que eram abandonadas, e essa faixa de terra amarela vai conter a literatura de cordel, que é uma manifestação típica do Norte e Nordeste, mas também vigente em São Paulo. Há cordelistas em São Paulo, são pessoas que vão narrando e vão contando esse cinema popular, esses fotogramas populares que vão praticamente ocupar toda a parte de cima desse painel, que está dividido em 3 partes. A parte central será branca, e é a chegada a São Paulo, a página branca, o desconhecido, nada foi escrito ainda, é uma parte mais abstrata, onde as coisas passam a ter novos significados. E a parte baixa, que é a terra vermelha, que é a terra do sul, que é essa terra
forte que plantava o café, que tinha uma riqueza. Quer dizer, são simbologias muito simples, né? quase humildes, mas era o mínimo da interferência do visual com a história. Então é uma história que transa com o visual o tempo todo, e a única linguagem que nos pareceu possível seria uma linguagem de permanência, que seria a gravação. A gente vai gravar para o cimento. Aí começou, já mostrou as ferramentas e tal, explicou, e vai trabalhar para o cimento. Eu digo, tá bom. Mas como para o cimento? Você tem que pensar o contrário, né? Porque para o cimento, o que você tirar é o que vai vir de concreto, certo? Que a gente pensa esse material como sendo um negativo da imagem que a gente vai reproduzir no painel, né? Então, e é essas imagens também, né? Como se fosse uma sequência de imagens fotográficas também. A inversão da imagem, a inversão do sulco, o que é alto é baixo, o que é baixo é alto. Tudo isso é uma coisa muito mágica. E a nossa obrigação é colocar o mágico no dia a dia das pessoas. Então, os desenhos que me veio, que é o meu desenho habitual, que são as paralelas e essas linhas que são o vão do sulco deixado pela matriz da madeira, virou os trilhos, São Paulo sob trilhos, os entroncamentos, 300 quilômetros de trilho, e ao mesmo tempo o trilho como organização do espaço. O espaço da circulação, o espaço do transporte e o espaço mental, né? E eu comecei a intervir com os trilhos. Tanto assim que o painel, quando começa, ele começa com os trilhos. E aí, dentro dos trilhos, a gente começou a organizar, eu pensei, o tema. E o tema era o quê? Tudo que foi perdido lá dentro. Porque tudo que foi perdido era a memória. As coisas eram lembradas, elas tinham sido achadas. Onde é que eu fui bater? Na lista de achados e perdidos da Estação da Luz. E comecei a achar as coisas mais estranhas, desde cadeira de roda até véu de noiva. Através dessas listas nós vimos todos esses objetos fantásticos abandonados, que então havia dia em que apareciam 20 sapos, à noite eram encontrados 20 sapos nos vagões. Por quê? Porque as famílias que vinham com suas crianças traziam os bichinhos de estimação, e chegando aqui os pais diziam, larga essa porcaria, então ficavam os 20 sapos lá. E havia óculos, havia, enfim, uma coleção de objetos inimagináveis, né? Esses objetos infeccionaram certamente muitas vidas. Como função, coisa que deixou de existir, coisa perdida, coisa ausente, coisa trazida, coisa presente. Então, essa filosofia dessa análise vai infinita. Você vai fundo para entender o que tem, né? Quem será que usou esse leque, quem será que usou esse leque? Ele estava lá no meio. Esse chapéu, sei lá, foi meu avô italiano, entende? Será? E isso tudo são olha que lindo isso, ferramentas. Vai ver que não cabia na bolsa, vai ver que o coitado ficou dias, anos procurando. E a presença da mão, gente, a presença da mão do artesão, da mão que fez esses objetos, né? Isso que a gente tentou manter. Foi um processo de captar de surpresa e, ao mesmo tempo, a vida que ficava para trás. Essas pessoas que deixavam o seu passado, que deixavam a sua anterioridade, boas ou más experiências, que queriam renovar. Não só para mim, mas muitas pessoas vão lembrar, ver aquele objeto e vai relembrar de muitas coisas. Como aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui, que eu vi entalhado eu não sei o nome, de alisa madeira, plaina. Aí comecei a lembrar que meu pai tinha quase igual aquilo. Aí, né, veio a lembrança no sítio onde eu nasci, que eles faziam, plainava tábua, né? Então isso eu acho, vai acontecer com muitas pessoas que vão passar por lá. Então, como grande protagonista, a memória. A memória de São Paulo e a memória desses indivíduos que hoje nós também fomos atrás de pessoas, conversamos com pessoas
e nos contaram as suas experiências, as mais fantásticas. Alguém cuja mãe vendia coisas na Estação da Luz e contava como eram as pessoas que passavam por lá. Um outro que perdeu a namorada, a noiva na Estação da Luz, e também não foi procurá-la. Ela também deve ter se achado de outra maneira, um outro alguém se achou. Então, todas essas questões foram vivenciadas por nós e colocadas tematicamente. Então você tem o tema e a imagem propriamente dita figurativa, com tratamento de cordel. O cordel entrou como linguagem básica, porque se nós estamos trabalhando com xilografia, com instrumentação para madeira, sem dúvida nenhuma nós temos o cordel como o primeiro referencial do Brasil, que é a nossa arte maior de baixo relevo e alto relevo, né? Quando eu cheguei aqui, fiquei bem feliz por ver essa parte do painel que é dedicada ao cordel, né? A xilogravura nordestina, que é uma coisa tão forte, né? E falar em Nordeste é falar em Patativa. E é um poeta que muita gente ainda não descobriu. Ele é conhecido em um meio muito restrito e ele tem obras maravilhosas. Eu sou um apaixonado pela obra dele. Assim. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Assaré. E, bom, isso é uma pequeníssima homenagem à obra que ele deixou a esse país. Depois que eu cheguei aqui na USP, eu liguei para o pessoal lá de Juazeiro do Norte, que estão sabendo do projeto. Rapaz, estou trabalhando no projeto aqui com uma artista plástica, Maria Bonomo. E esse projeto, ele fala lá do Norte e Nordeste, dos cordéis. Eu falando pro pessoal lá, disse, rapaz, você já gravou o Padre Cícero? Eu digo, rapaz, vou gravar o Padre Cícero. Aí a gente iniciou, o Carlos desenhou o Padre Cícero, foi uma pessoa de lá que me mandou a foto. Aí eu trabalhei, esse foi o último cordel, vamos dizer cordel, né? Trabalhado aqui na USP. A ideia de arte pública, eu fiz um doutorado em arte pública sobre o tema arte pública, ela é basicamente a arte voltada com uma gênese para um local específico, um site específico. Você trabalha para um determinado local, sabendo tudo daquele local, desde o tipo de luz que vai ferir a imagem até o quanto está disponível para realizar essa obra. Então o artista não tem mais uma atuação aristocrata, separada, que fica estudando no seu ateliê. Ele vai em campo, ele está no campo, ele está trabalhando dentro do lugar onde vai ficar, ele sabe onde vai ficar, nesse sentido que se torna obra de arte pública. Porque ela não é uma estátua que eu faço no ateliê e boto no meio da praça, ela é pensada para aquela praça. Eu vou te dar um exemplo, que é o Monumento das Bandeiras, os bandeirantes lá do Baixerê é uma obra de arte pública. A Companhia Paulista é uma obra de arte pública por definição, porque a gente sabia exatamente onde ela ia ficar, quem ia ver, qual era a altura, etc, etc. Eu gosto da arte pública porque o espaço urbano, muitas vezes, a gente não habita o espaço urbano. Acha que o espaço urbano é de ninguém. E então não cuidamos dele, não cuidamos de um árvore, não cuidamos da cor de uma parede, cuidamos das cápsulas de nossas casas. Então, a arte pública é muito interessante por isso, porque habita o espaço urbano e cria uma atmosfera muito mais criativa, muito mais rica de ser vivida, né? Quando a arte se torna pública, eu acho que ela realmente ocupa o verdadeiro espaço dela, né? Em vez de ficar fechado em museus e tudo mais. A obra pública, eu acho que é o grande momento do artista. Eu não posso dizer que seja um trabalho corajoso, mas era um trabalho de grande risco, porque a gente teve que abrir porque não tinha como fechar. Então nós tivemos que abrir para todos. A gente dava instruções mínimas para atravessar aquele deserto, vamos trabalhar nessa direção.
e todo mundo captou a linguagem, todo mundo tinha o que dizer naquela direção. Eu acho um trabalho extremamente interessante, justamente por trabalhar com pessoas que muitas vezes não conheciam a xilogravura, né? Não restringia o trabalho a quem é do meio. Nesse trabalho, o que me interessou foi um trabalho coletivo. Eu acredito muito na criação coletiva. Eu gosto desse processo coletivo. Eu acho que sempre é muito mais rico que a ideia de uma pessoa só. Então, essa foi uma grande motivação, né? E o lugar sagrado, onde realmente só podia acontecer uma grande reflexão, é o museu. E o Museu do MAC, da USP, é um museu privilegiado porque ele lida com a questão viva do ensino, do ver, da transformação do olhar, e ao mesmo tempo do conhecimento. É um espaço de reflexão. E o museu nos hospeda, a universidade nos hospeda para uma atividade conjunta, coletiva, de voluntariado, de pessoas que chegavam, às vezes eu nem conseguia identificar, não sabia. Depois eu fiquei sabendo que um era o titular de uma cadeira de altíssima relevância de uma faculdade, o outro era um aluno desconhecido, o outro era um passante, o outro era uma faxineira. Ela pensou muito bem, representando o norte e o sul do país, né? Tem gente do Nordeste, gente de São Paulo, gente do Rio, da Venezuela, então é uma conferência da ONU, assim. Eu sou mais uma evidência de lo que é esta cidade, né? Eu sou argentino, morando aqui, e espontaneamente participo, sem ter um conhecimento total da história de São Paulo, posso participar de um projeto deste tipo, porque São Paulo contempla essa diversidade, que não tem uma identidade única. Então, me parece que é uma forma de viver com a cidade como a cidade é. Vêm pessoas de todos os lugares também para trabalhar um pouco. Tem pessoas do norte do Brasil, tem pessoas do sul, tem outras pessoas de fora do Brasil. Tem pessoas que se infectam um pouco com a ideia e não podem parar de trabalhar aqui. E tivemos também a visita de deficientes visuais, outras formas de deficiência, de pessoas que têm problemas motores cerebrais e que têm tido uma reação fantástica, eles têm mudado até o olhar. E nós queremos interferir nesse olhar. A gente programou fazer umas oficinas aqui para possibilitar que alguns deficientes visuais possam participar desse processo de construção dessa obra da Maria. Participar entendendo, participar opinando, participar talvez até criando alguma peça que possa ir no final, no futuro, para o painel. Passam a mão aqui, ó, na madeira, tá vendo? Ó, pode passar mesmo. Em cima, tá vendo? O que tem aqui? O que vocês estão sentindo? É liso ou é áspero? Áspero. Mas por que é áspero? Porque é madeira, essas coisas. Isso, exatamente. Eles entalharam, as pessoas entalharam. Tá vendo? Tem os buracos aqui. E esse objeto que vai lá pro painel. As pessoas devem tocar. Primeiro é para eles tocarem, é um painel para tocar, um painel sem proibições, sem travas, ele vai ter que ser tocado. Eu acho que a relação deles vai ser sempre uma viagem para dentro deles. Eles vão ver aonde já vi isso, aonde eu sei disso, aonde eu percorri isso. E a questão sensorial de você não estar sempre pisando numa parede de azulejo, você está podendo passar a mão e sentir um relevo e reconhecer até o uso da tua mão, até a possibilidade do tato, né? Quando esse painel estiver pronto e você vai poder tocar esse painel com suas mãos, nem que você não veja, você vai poder sentir o que a gente está passando para todo o povo, para todas as pessoas que por ali vão passar. Eu acredito muito no resultado transformador. Haverá algum tipo de revelação e o painel, você vai pensar, ele é meio confuso, ele não tem muita ordem. Ele tem para nós, mas todo dia será uma outra coisa. Eu acho, tenho certeza que isso vai ser inteiramente renovado pelo olhar. O olhar vai transitar muito bem, o olhar e o tato vai transitar muito bem por ele, porque cada dia vai ser reinventado.
não podia ser de outra forma que não fosse aberto como está sendo. Eu acho que um painel feito por todo mundo, um painel feito para o povo, pelo povo, e isso realmente é de arrepiar, é uma coisa super importante. E dá essa característica específica que é esse painel da Estação da Luz. Não pode ser outra história, e essa é construída por todo mundo. Ela representa bem a Estação da Luz, um movimento constante de pessoas de vários lugares, né? Que passam sem se conhecer, mas estão todas reunidas naquele instante, no mesmo objetivo. É maravilhoso porque não só é bonito, mas dá a impressão assim, de que você esteve construindo um pedacinho de São Paulo, porque parece um grande formigueiro de gente passando, põe um pedaço, tira um pedaço, então dá a impressão de fazer isso, sabe? É um privilégio poder participar de um trabalho dessa grandiosidade. E eu já falei que não me importa, não precisa ninguém saber que eu fiz uma pecinha, por exemplo, dessa cafeteira, moedor de café. Basta eu saber que está lá o meu trabalhinho, que aquela cafeteira fui eu que fiz, sabe? Isso já é um grande privilégio, eu acho. Então, realmente, esse trabalho, Epopeia Paulista, é a nossa vida, é o nosso sonho, é a nossa lembrança, é o nosso carinho por São Paulo. A pergunta que eu quero fazer também é por que não se fazem mais milagres como esse? Por que a gente não estabelece roteiros para esse tipo de acontecimento? Não com a gente, com todo mundo. Por que não se sente a responsabilidade de processos como esse? Por que esses processos não são mais frequentes e mais oficiais? Quer dizer, não seja uma coisa do acaso, da sorte. Por que não se faz disso uma coisa do dia a dia? Por que não é assim que se ensina a arte? Por que não é assim que se faz o museu? Porque senão não tem muito sentido. Ou fazemos experiências assim, ou então não vale a pena. Não. A gente sai de uma experiência assim, todo mundo transformado, do primeiro ao último. E não é um teatro. Eu sei que todo mundo que vê o resultado se envolve, e todo mundo que participou se transformou, e é isso que tornou a coisa importante.